A Bíblia afirma que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Também nós vemos que Moisés, quando vai descrever a saída do Egito, ele fala: lembre-se do Eterno, do Criador que retirou o povo de Israel da terra do Egito com mão forte. A gente também vê o próprio Deus falando: o meu servo Moisés é diferente de todos os outros. Boca a boca eu falo com ele. O próprio profeta Jeremias, ele fala que Deus estendeu a sua mão e tocou na minha boca. Será que o entendimento desses versículos é literal? O que seria dizer que Deus tem corpo, ele tem mão, ele até ficou com a mão forte na hora da saída do Egito, está escrito que ele tem boca e com essa boca ele se comunica com Moisés, ele tem mão capaz de tocar na boca do profeta Jeremias e ainda mais do que tudo, ele também tem uma imagem. A imagem de Deus, ela realmente tem o formato do ser humano. Tem o formato do homem e da mulher. Por um lado, uma pessoa pode falar para você: isso aqui está explícito na Bíblia. Mas se é assim, como você irá me explicar outros versículos que aparecem na nossa mesma Bíblia? Veja, por exemplo, o seguinte: quando a descrição da entrega da Bíblia no Monte Sinai, onde está escrito que todo o povo de Israel presenciou essa entrega, veja, o versículo diz assim: guardais, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horabe falou convosco do meio do fogo. Isso está no Deuteronômio. Então aqui a gente vê que Deus fala: não existe nenhuma semelhança de Deus com as criaturas, ou seja, com o ser humano, e ele até falou no meio do fogo. Se ele tivesse no meio do fogo com o corpo, ele iria se queimar. No profeta aparece: a quem, pois, me fareis semelhante? Ou seja, você consegue me comparar com alguém para que lhe seja semelhante? É impossível fazer algo assim, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Ou seja, quem é o criador de tudo aquilo que existe? Será que o criador é alguém que você possa comparar com um ser humano que tem corpo, que tem sangue, que tem carne, que tem ossos? Será que esse é o nosso Deus? Então o próprio profeta fala: é impossível você tentar comparar Deus com uma imagem humana. Nós também vemos, no livro de Números está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Nesse versículo nós vemos de várias formas que Deus, na verdade, não tem nenhuma característica humana. Está escrito explicitamente: Deus não é homem, ele não mente como os homens. Você vê que não existe também comparação nenhuma com Deus. O comportamento de Deus é completamente diferente do comportamento dos homens. Também diz o profeta, falando: os meus caminhos não são os seus caminhos, e os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Assim diz o Eterno. Ou seja, o Eterno está falando nem a nível de pensamento, ou seja, não somente como funciona o corpo do ser humano, mas também a nível de como Deus planeja as coisas, como ele tem conhecimento, é completamente diferente dos humanos. Então o que nós aprendemos é que a Bíblia, ela muitas vezes está escrito de uma forma metafórica. É claro que quando nós falamos de preceitos, não há aqui metáforas. Se nós entendemos que está escrito: não cometerás adultério, é claro que isso não é uma metáfora. É claro que é uma ordem direta do Criador para cada um de nós. É proibido literalmente cometer o adultério. É proibido literalmente fazer o assassinato. Isso justifica
que muitas vezes nós vemos nos preceitos escritos as punições. Para a pessoa que faz idolatria vai acontecer o apedrejamento. Ou o contrário, as pessoas que fazem os preceitos divinos, elas serão recompensadas. Então aqui a gente entende que existe um entendimento literal da Bíblia. Porém, quando se trata de temas espirituais, mais do que tudo, quando nós tratamos de Deus, a Bíblia utiliza metáforas, ou seja, um vocabulário humano para falar de Deus. Porque, por um lado, é uma alegoria, por outro lado, nós não temos como falar de Deus. Eu vou te explicar isso aqui melhor. Ou seja, o próprio Deus fala, eu não tenho semelhança nenhuma. Então, se é assim, vamos entender cada um dos versículos que nós trouxemos e o que ele realmente representa. Quando está escrito que o ser humano ele foi criado à imagem de Deus e nós vimos que a Bíblia fala que Deus não tem imagem, que ele não é um homem e ele não é filho de um homem. Então, como é que o ser humano ele tem a imagem de Deus? A resposta é: o ser humano é o único de todos os seres que ele é dotado de uma alma divina. Como está escrito na criação de Adão, que está escrito que Deus criou o corpo de Adão e insuflou em sua alma o sopro divino. O ser humano tem algo dentro dele que pertence a Deus, uma faísca divina que é a sua alma. Nenhum animal, nenhum outro ser vivo tem isso que o ser humano tem. E é isso que permite essa capacidade intelectual do ser humano poder ter livre arbítrio, poder decidir entre o que é certo e errado. Então o homem, o ser humano, foi criado à imagem de Deus, não à imagem física. Ele tem um elemento divino dentro dele. Quando nós falamos que Deus, ele retira o povo de Israel com mão forte do Egito, é claro que Deus não tem mão. O entendimento é, da mesma forma que se fosse realmente um rei, que ele tivesse que fazer essa batalha, ele teria que ser muito duro, muito forte para vencer. Então Deus ele se demonstra, ele se manifesta como se ele tivesse uma mão forte. Veja um exemplo muito interessante, mas para quem entende o hebraico bíblico. Está escrito que depois do pecado do bezerro de ouro, houve a ira de Deus, não é verdade? Mas o hebraico bíblico, quando ele utiliza a palavra ira, ele não usa a palavra ira em hebraico que existe, que seria kaas. Ele diz assim, vaihar af, saiu fumaça das narinas de Deus. Então é claro que Deus não tem narina e que não sai fumaça. Isso aqui é uma expressão completamente alegórica. A gente vê até em desenhos animados, né? A pessoa que está muito irritado começa a sair fumaça das suas narinas. Isso aqui é algo completamente, né? A gente entende que é um simbolismo. O que significa esse simbolismo? Esse simbolismo significa que Deus agora ele está atuando com o seu atributo da justiça e não da piedade. Ou seja, quando o povo de Israel fez o pecado de ouro, ele desperta uma manifestação divina de justiça. Nesse momento, não é o momento da misericórdia. Outros momentos serão, mas não esse momento. E isso você vai aprender de uma forma ainda muito mais profunda quando o profeta revela para a gente uma visão muito importante que ele tem. Ele fala que ele vê os anjos celestiais nos níveis mais elevados quando um se dirige a outro para louvar a Deus. Eles falam assim: sagrado, sagrado, sagrado é Hashem, o rei dos exércitos, e que toda a terra está preenchida com a sua honra. O que significa a palavra sagrado? E por que ela se repete 3 vezes? Aqui a gente tem algo muito, muito importante para você entender. A palavra sagrado na Bíblia, ela significa diferenciado, separado, tá? No hebraico bíblico chama isso de
Kadosh. A palavra Kadosh, que a gente se traduz como santo ou sagrado, significa algo completamente diferenciado. Qual a maior diferenciação que existe no nosso mundo entre Deus e a sua criação? A gente vê outros tipos de diferenciação. A Bíblia fala, por exemplo, de alimentos sagrados, que, por exemplo, só podem ser consumidos no grande templo pelos sacerdotes. Ou seja, são alimentos que, por um lado, a parte física é igual a todos os outros, mas eles têm um lado de santidade que diferencia eles de todos os outros tipos de alimentos. Então, quando nós ouvimos que Deus é sagrado, aqui o profeta está falando que os anjos veem na sua visão em níveis muito mais elevados que os seres humanos, que eles chamam Deus de 3 vezes de diferenciado. Por que 3 vezes? Porque num nível Deus está diferenciado em tudo que existe nos céus, ou seja, não estamos falando aqui dos céus físicos, então todos os conceitos espirituais, Deus é diferente de tudo que está nos céus, ou seja, de todos os anjos e seres espirituais. O segundo termo sagrado significa que Deus, ele também é diferenciado de tudo que existe na Terra, ou seja, completamente diferente de todo o mundo material. O terceiro sagrado significa que Deus, ele é diferenciado porque ele existe eternamente, o que significa que ele é o criador do tempo. Então a gente tem aqui uma visão profética muito profunda, que vem te dar luz ao teu entendimento correto da sua Bíblia. Porque aí você entende que Deus está acima de qualquer definição, seja de seres espirituais, seja de seres materiais ou de qualquer comparação, porque Deus existe para sempre. E esse Deus, ele preenche a sua honra, preenche todo o universo, toda a existência. Tudo depende de Deus. Então, nós vemos aqui que esse versículo ensina para a gente como entender cada uma dessas metáforas. Foi isso que a gente entendeu até o presente momento. Se a gente vai num nível ainda mais profundo, lembre a visão que Moisés teve. Quando ele estava no Monte Sinai, ele chegou ele mesmo num nível espiritual muito elevado. A Bíblia conta que ele teve uma visão, uma espécie de uma visão sobre Deus. O que ele vê nessa visão? Está escrito assim: e subiram Moisés e Arão, Nadav e Avihu, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Vamos entender isso aqui. E debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira e como o parecer do céu na sua claridade. A ideia aqui é, mais uma vez, há uma manifestação divina, mas você já entendeu que é impossível ver Deus porque Deus não tem corpo. Deus é diferente também dos anjos e de qualquer outra coisa espiritual. Então, a manifestação que Deus permite que eles venham é como de uma pedra de uma safira. Aqui a metáfora ela ainda é mais profunda do que nós falamos até agora. A ideia da safira é a ideia das sefirot, das emanações de Deus. A safira lembra no hebraico bíblico a expressão sapir, que significa prisma. O prisma é quando você vê uma luz entrando num cristal e aí essa luz é refratada em 7 cores diferentes. Uma pessoa, ela está vendo 7 cores, mas se ela olhasse a luz antes do prisma, ela veria uma cor só. Então, nós vemos no nosso mundo um mundo que já vem refratado com a luz de Deus. Nós vemos vários tipos de emanação de Deus e exatamente os versículos que nós trouxemos. Por um lado, a gente vai ver a emanação de Deus vindo com a mão forte. Por outro lado, a gente vai ver uma emanação de Deus
criando o ser humano e dando de Deus o sopro da vida na alma do ser humano, ou seja, o momento da criação. A gente agora está fazendo um outro tipo de emanação completamente diferente. Quando nós vemos a ira divina se despertando sobre a humanidade, seja no pecado do bezerro de ouro, ou seja no episódio de Sodoma e Gomorra, a gente está vendo agora uma outra luz desse prisma e assim por diante. Cada uma das metáforas, na verdade, ela está ligada a uma dessas cores, ela está ligada a um desses prismas, mas na verdade existe uma luz só. Uma luz que na verdade ela não é azul, ela não é verde, ela não é amarela. Ela é uma luz diferente de tudo que a gente conhece. O ser humano, ele só consegue perceber Deus depois que essa luz é refratada. E é isso o que Deus fala para Moisés. Moisés pede para Deus: Deus, eu quero ver a sua face. E Deus responde para Moisés: você não tem como ver minha face enquanto você estiver vivo. Em outras palavras, quando Deus vai se revelar, o que ele demonstra a Moisés é somente a visão do prisma em diante. Nesse mundo, com o nosso intelecto, com o nosso mundo material, o nosso corpo material, a gente não é capaz de entender, de captar, nem de falar sobre Deus de uma forma real e verdadeira. Então, toda forma que a Bíblia fala sobre Deus é essa forma metafórica, é a forma que vem depois do prisma. Só depois que a pessoa sai desse mundo é que ele vai conseguir entender ainda mais sobre Deus. Ele vai conseguir entender um pouco dessa luz que vem antes do prisma. E aqui a gente então deixa muito claro o que a Bíblia faz questão que cada um de nós saiba. Deus não tem corpo, ele não é um homem, ele não é filho de um homem, e sim, ele é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele está sagrado, 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 completamente diferenciado dos seres humanos e de toda a sua criação.